No nosso cotidiano é muito comum a gente sentir aquele cansaço físico, emocional, queda na produtividade e a gente sempre tem um culpado familiar, o estresse. Pensando nisso, o Dr. Ciro Massi, que é clínico geral e psiquiatra, lançou um novo livro, Bioestresse. Ele conceitua esse problema que a gente sente na pele e melhor, gente, ele vai além. Ele apresenta muitas soluções para a gente ter mais qualidade de vida. Aliás, esse é o subtítulo, Bioestresse, novos caminhos para o equilíbrio e a saúde. Dr. Ciro Massi, bioestresse é a mesma coisa de estresse? Qual é a diferença nesse conceito, se é que há? Olha, o conceito de estresse tem diferença, né? Porque o conceito de estresse ele foi lançado na década de 60 e foi atualizado na década de 80. Então, na década de 60 se imaginava que o estresse ele fosse alguma coisa que quebrasse você. É um estímulo constante que vai até quebrar. Porque ele é um conceito retirado da física. Por exemplo, se você pegar uma mesa de madeira e for empilhando um monte de pedras, vai ter um momento em que ela vai curvar e num segundo momento a mesa simplesmente vai romper, vai quebrar, vai ser destruída. Então se imaginava que o organismo humano reagisse dessa maneira. Com o tempo a gente percebeu que não é bem assim. Na verdade, poucos estímulos quebram. O que eles fazem com constância é deformar, né? Então essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que o estresse ele não é necessariamente alguma força presente. A simples antecipação de um problema já prepara o seu organismo para enfrentar isso. E aí vem um terceiro problema. Nem sempre o estresse é o problema, ou melhor, muitas vezes, muito frequentemente, o problema não está no estresse. O problema está na reação exagerada do nosso organismo no enfrentamento do problema. Bom, então originalmente a gente imaginava que a gente teria assim, padrões muito fixos, como se fosse, por exemplo, a pressão arterial, a frequência cardíaca, a temperatura do corpo, tem uma margem muito estreita de variação. Com o tempo, então, se percebeu que não, que o organismo tem flutuação e tem necessidades diferentes. Um exemplo bem simples. Se eu vou subir uma escada, a minha pressão arterial, ela tem que ser maior do que uma pressão que eu estou simplesmente deitado, sentado, confortável. E a simples antecipação aí que vem de que eu vou subir uma escada, ela aumenta a pressão arterial. Então aí você já começa a entender, por exemplo, porque certas pessoas têm picos de pressão arterial emocional. Porque, na verdade, o seu corpo, a sua mente está antecipando um problema, catastrofizando esse problema e se preparando para o enfrentamento. Então esse é um caso clássico, por exemplo, em que o problema não está na situação em si. O problema está na interpretação do indivíduo e na reação exagerada, exacerbada do indivíduo a esse problema. Então esse conceito, na verdade, ele tem um nome que se chama alostase. Como esse nome é difícil de ser falado, exatamente. Essa adaptação, né, através da flexibilidade do organismo, que se chama alostase, eu incorporei, para ficar mais fácil, no termo bioestresse. Então, bioestresse incorpora o estresse antigo com esse conceito novo chamado alostase e que ele afeta toda a nossa área, tanto de qualidade de vida quanto da evolução das doenças. Você tocou no assunto pressão alta e eu fiquei pensando quais outras doenças, até mesmo crônicas, o bioestresse pode se associar, aumentando os sintomas ou até antecipando. Como a gente pode relacionar? Claro. Olha, se eu pegar um consultório de clínica geral por aí, eu vou ver que mais ou menos entre 70% a 90% dos pacientes já estão sob efeito do estresse e têm suas doenças ou desencadeadas ou agravadas por estresse. Ele está sempre presente na maioria das enfermidades, né? Agora, existem enfermidades que classicamente estão relacionadas. Por exemplo, a pressão arterial que flutua. Por exemplo, o diabetes tipo 2, que é francamente influenciado pelas emoções. Por exemplo, algumas dificuldades visuais são relacionadas com o estresse. Algumas dificuldades de dores musculares, fibromialgia, por exemplo, está francamente relacionada com o estresse. Relacionada, não causada. O estresse não causa doença nenhuma. Estresse não causa doença nenhuma. Isso não causa, tem que quebrar esse paradigma. É um paradigma antigo que a gente está quebrando, né, progressivamente. O estresse, ele facilita o aparecimento, ele agrava as doenças. Esse é um conceito mais ou menos novo. E se você melhorar o estresse, que é a proposta do livro, você consegue melhorar a qualidade do indivíduo, tanto no sentido de quem já está doente, quanto de quem pode ter desencadeado alguma doença pelos fatores emocionais. A grande pergunta que você deve fazer, se esse livro interessa para você, é se você anda tendo um cansaço físico e mental excessivo, além do que normalmente você tinha, se a sua produtividade está caindo, se você tem sintomas corporais inexplicáveis, que você vai no médico
e ele não consegue explicar com os exames laboratoriais, e principalmente se você percebe claramente que as suas emoções estão afetando o seu cotidiano, a sua vida. Se você tiver essa constelação, olha, dá uma lida no livro, que ele está bem atualizado, né? Sim. E tem meu e-mail, tem as sugestões, você vai poder entrar em contato com o autor, que sou eu, a gente vai poder conversar e vai poder aperfeiçoar as próximas edições. Nós estamos aqui para isso mesmo, para poder ajudar você a ter mais qualidade de vida, a viver mais, a viver melhor. Comecei dizendo que o estresse é o grande culpado, o vilão da nossa vida, mas por essas palavras a gente já percebeu que pode se transformar em um aliado. Quer saber mais? Vale muito a pena consultar e absorver todas as informações contidas nesse livro. Bioestresse, novos caminhos para o equilíbrio e a saúde, um verdadeiro manual para a sua qualidade de vida, para você viver mais e melhor. Muito obrigada, doutor Ciro Marques.